E depois você acostuma com a Bíblia, né? Primeiro Samuel 17. Ô, glória! Dá uma glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Fica... Não, mas dá uma glória a Deus aí. Não é glória a ninguém aqui, não. A glória é Ele, que é soberano. Hoje eu não vou ver mensagem nenhuma. Tem um monte de gente que me mandando mensagem, falando, eu não vou poder. Sei o que, sei o que lá. Só que não dá pra se ver, né? 1 Samuel 17, 1. Todos acharam? Todo mundo achou? O que diz aí? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Filisteus ajuntaram seus arraiais para a guerra e congregaram em Socó, que está em Judá. Acamparam-se em Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam-se no Vale do Carvalho, ou em outras traduções, no Vale de Elá, e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte da banda da Além, e dos israelitas estavam no outro monte, da banda de Daquém. E o vale estava entre eles. Então, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era de Gate, que tinha da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Até aí. Vá lá em Êxodo 17, rapidinho. Êxodo capítulo 17. Êxodo 17. Glória a Deus. Êxodo 17. Acharam? Amém. Êxodo 17, 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, ou sobre o monte, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Ur subiram ao cume do outeiro, o cume do monte, ou seja, lá em cima. Se eles subiram, Josué estava onde? Guerreando. Se Moisés, Arão e Ur estavam lá em cima, uma pergunta. Se Moisés, Arão e Ur estavam lá em cima, Josué estava guerreando aonde? Lá em... Amém, até aí. Senhor, nós te adoramos, te bendizemos, consagramos a tua palavra que é viva e poderosa para dividir a alma do Espírito, para transformar os nossos corações, libertar cativos de mente, de coração. Senhor, transforma o nosso interior através do teu Espírito, que toda a carne caia por terra, que toda voz contrária, que todo mover que não é do teu Espírito seja anulado e cancelado, lançado no abismo, e a ti daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois só o Senhor é digno. Que a tua voz somente ecoe nesse lugar,
para a tua glória e teu louvor. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode se assentar. Aplauda o Senhor. Amém. Eu fiz questão de ler esses dois textos e que, por jesuicidência, os dois textos falam de guerra. E hoje eu quero falar um pouco, já faz muito tempo que Deus tem falado comigo sobre esse contexto de o tema de hoje, entendeu? O tema de hoje é o Deus dos montes é também o Deus dos vales. Amém? O que é isso, pastor? Monte é o lugar alto. E traduzindo, a Bíblia ela tem muitos contextos e muitos termos, muitas frases, muitas palavras e muitos lugares até que representam, ali está descrevendo um lugar geográfico, que é um monte ou um vale, mas na verdade ela tem um contexto alegórico, ela tem um contexto espiritual, porque o monte é um lugar exaltado, é um lugar aonde você está ali, você vê vários contextos aonde no Monte Horebe o Senhor foi atrás o Senhor foi lá se encontrar e foi trazer Elias de volta. Depois você vê no próprio Monte Horebe, Moisés, ele tem aquele encontro com a sarça ardente. Então ali no monte era onde Deus se encontrava com o povo, aonde você vê, aonde ele dá as tábuas da lei, dá a lei, e passa 40 dias e 40 noites com Moisés, ensinando, dando instruções, e a nuvem da glória de Deus estava ali. Mas Deus também é um Deus de vale. E o vale é um lugar aonde é um lugar baixo. Um lugar para aonde você tem que ir, você precisa descer. É um lugar aparentemente desfavorável, certo? Só que a despeito do que aconteça, Deus é Deus do vale também. Deus não é Deus apenas de quando a glória vem, quando nós estamos agradecidos, quando o Senhor está nos abençoando, mas Deus é Deus que está conosco no vale. Quando a situação é desfavorável para mim ou para você, quando a situação, inclusive, não é muito boa para mim nem para você, quando o dia é mau e quando chega notícia ruim atrás de notícia ruim, quando tudo dá errado, Deus é Deus nesse meio também. Porque Ele está presente conosco, tanto quando estamos no monte, quando estamos recebendo a sua glória, quando estamos sendo abençoados, quando o seu poder se manifesta em nós, quando tudo está indo aparentemente bem, mas Ele é Deus quando tudo vai mal. Como assim, pastor? Eu vim aqui atrás de receber a palavra de ânimo. Deus é Deus que se manifesta no vale. E Deus está presente nos vales. E eu me arrisco em dizer, se você ler a palavra, eu nem quero perguntar para não passar mal aqui. Quem leu a Bíblia hoje? Não precisa nem levantar a mão, mas que é a sua própria consciência. Mas se você ler a Bíblia, você vai ver que as maiores vitórias do povo de Israel, e Deus deu mais vitórias para o seu povo nos vales do que nos montes, do que nos lugares altos. Aliás, as guerras aconteciam exatamente nos vales. Porque quando os inimigos iam surpreender, não, mas esse Deus dá vitória para eles nos montes. Não, mas Deus dá vitória também nos vales. A gente vê vários exemplos. Quando Débora,
era a juíza e profetiza naqueles dias dos juízes, e ela vai lá e fala para Baraque, e aí ela vai, entrega a profecia e fala assim, você vai e tal, porque o Senhor vai te dar vitória. E ali os filhos de Israel descem no vale, e eles têm vitória naquele vale. E ali é uma vitória tão grande, que Císera corre, e ele é vencido por uma mulher. E detalhe, por algo tão insignificante, por coisas assim, por uma mulher que aparentemente era inofensiva, insignificante. Porque ela vence aquele homem cananita, diante daquela vitória, ela tem vitória com um martelo e como é que chama? Fugiu a memória. Estaca. Uma estaca de amarrar as tendas ali. Algo tão simples. Mostrando que quando Deus quer nos dar vitória, Ele usa o que Ele quer, o que Ele tem, o que as pessoas tiverem nas mãos, o recurso do qual as pessoas tiverem nas mãos, porque Ele é Deus para dar vitória. Ele é Deus para nos dar vitória. Ele é Deus que dá vitória. Muito mais vitórias o povo de Israel teve nos vales do que nos montes. Em situações desfavoráveis, muito mais foram as vitórias do povo de Israel em situações desfavoráveis do que com condições. Aliás, nesse tempo que nós lemos em Refidim, por exemplo, até a chegada da Terra Prometida, o povo muitas vezes nem tinha poder bélico, não tinha condição, não tinha armamento. Isso é para nos mostrar que muitas vezes Deus não precisa das nossas condições humanas. Às vezes a gente corre desesperadamente de um lado para o outro, desesperados, porque está faltando isso, porque não tenho condições, porque não isso. Deus não depende da minha condição e nem da tua para nos dar vitória. Deus não depende nem da minha condição, nem do teu intelecto, nem da tua sabedoria humana, nem das tuas faculdades, nem dos seus diplomas, nem da sua experiência de vida para fazer aquilo que Ele pode fazer na tua vida. Ele é Deus soberano e Ele não depende de nada daquilo que é humano. A começar de que Ele criou, na criação, Ele criou as coisas do nada. O verbo bara do hebraico significa criar do nada. Criou do nada. Então, isso mostra que Ele não depende de nada daquilo que é nosso. Porque Ele é Deus poderoso. A gente estava conversando esses dias, eu e o presbítero, a gente falando sobre várias as coisas que Deus faz. Você já viu o machado flutuar? Machado afunda. Por quê? Porque a parte do machado onde tem ali a serrinha para você cortar, é feita do quê? É feita do quê? Hã? Não, a parte que corta, menino. De ferro. E ferro na água afunda ou flutua? Afunda, pois nesse dia flutuou. Como? Aí você pergunta para Deus, que eu não sei explicar. Esse departamento não é comigo. Você vai ver lá no vale, no Vale de Ossos Secos, em Ezequiel 37, que havia um vale de ossos secos. Vale de ossos secos. Aí você fala, já é um vale porque é baixo, aí ainda tem ossos secos. O que vai dar aqui? Tem nada para ver aqui. Que o Senhor me enviou neste lugar. Pode esses ossos reviverem, filho do homem? E o que Ezequiel responde? Esse departamento não é comigo. Tu sabes. Devolve a pergunta, porque realmente ele não sabia.
Então é eu mesmo. Ele profetiza. E ele profetiza e se transforma num poderoso exército. E aqueles ossos se agitam e transformam no corpo, e o Espírito e a vida entra dentro, e o Espírito de Deus entra dentro. Ele fala, na verdade, que o Espírito entrará neles, o meu Espírito. Então, é no vale que Deus quer fazer as coisas mais extraordinárias. É no vale onde não dá nada, onde as pessoas não dão crédito nenhum, que Deus está presente. Deus não está presente somente quando as coisas estão tudo bem. Aí a gente fala, não, aí Deus está comigo mesmo, porque as coisas estão dando bem, então o Senhor está indo, está me abençoando. Não, Deus está conosco até mesmo quando as situações são desfavoráveis. Quando você se depara com uma situação com um filho, com uma situação de doença, e você está com um filho no hospital, e você está com uma situação desfavorável, sem recursos, sem nada daquilo que é terreno, sem nada, sem recursos de nada. Não, mas eu vou procurar fulano, mas o fulano não pode te ajudar. Não, mas eu vou lá pedir um empréstimo. Não, mas eu vou correr para tal lado. De repente todos os seus recursos acabam. Quando todos os seus recursos acabam, o Senhor está presente para mostrar que Ele é Deus poderoso. Então, pare de achar, não, Deus não está comigo, porque não, Deus está presente. Te pergunto, espiritualmente, Jó estava passando por o maior, eu nunca vi ninguém passar por uma situação daquela, se coçando com caco de telha, porque o negócio era feio. A lepra, não sabe se bem se era lepra, mas era uma doença tão terrível que atacou o corpo dele a ponto de cheirar mal, a ponto de ter até bichos. Que estado deplorável é esse? Aí eu te pergunto, Deus estava presente na vida de Jó ou não? Estava. Deus estava presente só quando Jó era o homem poderoso, rico, abastado. Não, Deus estava presente quando Jó não estava com nada, não tinha nada. Sabe por quê que Deus faz isso? Muitas vezes para mostrar para nós que na verdade nós não podemos nada. Que nós não somos nada. Mostrar para nós, como ele diz em Deuteronômio 8, dizer, eu vos levei para o deserto e vos fiz passar fome e comer do maná, para vocês saberem o que estava no seu coração. Então, muitas vezes, nós achamos, não, eu posso, não, eu vou, conquisto, eu faço, eu consigo, e não sei o quê. E muitas vezes Deus nos leva para situações como essa, de vale, para nós sabermos que, na verdade, nós não somos nada. Ele é. Diga assim, eu não sou, mas Ele é. Eu não tenho, mas Ele tem. Amém? E é assim mesmo. Quando essa é a chave do nosso relacionamento e da nossa vida com Deus. É reconhecer que, na verdade, o que nós só temos por causa dele. O que nós adquirimos, nós só adquirimos porque ele abençoa. Nós só conseguimos, só respiramos porque ele permite. Porque ele nos deu a vida. Então, muitas vezes situações como essa nos levam a entender que eu estou passando por uma situação desfavorável. Mas a situação vai bem. Ele continua sendo Deus
poderoso, soberano, e não há nada que possa revogar os seus planos, os seus desígnios, porque nesses momentos desfavoráveis e improváveis, quando tudo parece que não vai dar nada, quando nada vai sair de um vale, de uma situação desfavorável, pois é nesse momento improvável que é um bom momento para ele mostrar o seu poder. Então, no momento improvável, é o melhor momento. Sabe quando acontecem os maiores avivamentos? Os momentos do Espírito Santo entrar e mover casas, e mover países, e mover estados, pelo poder do Espírito Santo. Era quando tudo estava de mal a pior. De mal a pior. A gente estava vindo para agora, eu e o presbítero no carro, e a gente estava falando sobre estudos, tá, sobre avivamento, e tem um avivamento no país de Gales, e havia, assim, por causa por causa do avivamento que aconteceu no país de Gales, o índice de criminalidade diminuiu por causa do avivamento. Porque os homens eram transformados e o poder do Espírito Santo não era só a euforia da carne, não era só pula aqui, não era dancinha, não era só isso não. As pessoas eram tomadas pelo Espírito Santo e o Espírito Santo transformava as pessoas de dentro para fora. A ponto de muitos homens que eram violentos, havia um índice de homens violentos. Homens que muitas vezes batiam na esposa e tudo, de repente esses homens, o índice de criminalidade diminuiu drasticamente. Por causa do poder do Espírito Santo que transformou homens. De verdade. E num tempo que era de fato, o índice de criminalidade era terrível. Pois é nesses momentos mais difíceis e mais deploráveis aonde o Espírito Santo quer agir. Nos momentos de vale, seu, meu, nos momentos de desfavoráveis, nos momentos que você pensa e acabou todos os seus recursos, nos momentos de dor, nos momentos de pior sofrimento. O dia mal chegou para mim, pastor. Mas parece que o dia mal não é só um dia não, é 2, é 3, é uma semana, é um mês inteiro de dia mal e parece que não acaba nunca isso. Pois esse é um bom momento para o Deus dos vales se apresentar no meio da guerra e se apresentar no meio do seu secreto, das tuas orações, e ele começar a se apresentar e mudar e transformar o teu coração para você entender que ele é Deus presente. Amém. Ele é Deus. A gente poderia passar aqui a noite inteira falando sobre isso. Sobre o Deus dos vales. Ele se apresenta no Vale de Jaboque para Jacó. E naquele lugar baixo, onde o rio era rasinho a ponto de se passar a pé, ele se apresenta e guerreia a noite toda, e Jacó fica ali e tal. Aí todo mundo fala assim, nossa, mas Jacó assim, guerreou contra Deus? Na verdade, se Deus quisesse, ele fazia assim para Jacó. Só piscou, acabou Jacó, não tem mais Jacó. Na verdade, Deus estava ali provando o coração daquele homem. E naquele momento, Deus muda o nome de Jacó. Você não se chamará mais Jacó, mas se chamará Israel. O nome Jacó era chamado aquele que agarra. Porque foi exatamente isso que ele nasceu. Esaú nasce e ele nasce agarrado no calcanhar de Jacó. Mas ele é mudado o nome para Israel, que significa aquele que luta
o termo fala contra Deus, mas na verdade é o que luta com Deus. E ele recebe um sinal no seu corpo, e aquele sinal fica para toda a vida. E tem o de Chosen Plus nessa parte, acho muito interessante. O cara chega assim e tal, aí ele, mas vocês estão aqui não tem. Que estavam achando, cavando poço, aí ele fala assim, não, mas aqui não tem poço. Aí ele fala assim, não, mas eu tenho um Deus tal. Aí o cara fala assim, não, mas peraí, que coisa esquisita, você serve um Deus que ele é invisível, você não tem nada para apalpar dele, e ele te faz promessas, e ele ainda machuca a sua coxa. Que coisa esquisita. E aí na hora que ele fala isso, aí o cara fala, achamos água. E aí o cara fica assim impactado, né? Meu, que Deus é esse? É o Deus dos vales que se manifesta e que marca. E é exatamente nesses vales que Deus quer marcar a minha vida e a sua vida. Deixar uma marca, sabe para quê? Para eu e você nunca mais voltarmos a sermos o que éramos antes. Porque depois daquele acontecimento, a vida de Jacó mudou e nunca mais pôde voltar a ser o que era antes. Porque Deus muda o nome de Jacó. E que futuramente seria uma nação. A nação de Israel. E Deus quer nos marcar em tempos como esse. Marcar a minha vida e a sua vida para que você nunca mais volte a ser as mazelas que a gente comete, os escorregões que a gente toma e que muitas vezes por falta de entendimento, de discernimento, a gente toma as próprias decisões sem consultar o Senhor e vai, toma decisão e comete erros. Deus, de repente, em momentos como esse, nos leva para o vale. A gente vê aqui que alguém lutou. E quando o anjo ia embora, ele fala, não, você não vai enquanto você não me abençoar. A insistência de Jacó. A insistência. E nós vivemos num tempo como esse, em que as pessoas oram hoje e já quer resposta a meio-dia. Oram de manhã, já quer resposta para daqui a 10 minutos. Um fast food acha que os céus e o reino de Deus é fast food. Acha que as coisas espirituais é possível você orar e Deus te responder de imediato? É possível. Mas, em grande parte das vezes, você estuda a história, estuda a Bíblia, você vai ver que grandes homens e mulheres de Deus esperaram anos. Sabe por quê? Porque Deus não quer apenas te abençoar. Deus quer fazer de você uma bênção, como ele disse para Abraão, se tu uma bênção. Então, Deus não quer te dar uma bênção, Deus quer fazer de você uma bênção. E às vezes as pessoas querem as coisas tão de imediato, não, porque e aí é onde Deus nos leva para o vale, onde você ora hoje e não acontece nada amanhã, e você ora amanhã e não acontece nada, e você ora e ora e ora e ora e ora, e de repente nesse tempo é um tempo que Deus está te forjando com os joelhos no chão para você aprender a clamar, para você ser forjado na oração, para você ser forjado nos joelhos, e nesse tempo você vai desenvolver um tempo de maior relacionamento com o Senhor, pois é exatamente nos vales, nos tempos difíceis, onde as pessoas se prontificam a orar mais, a buscar mais, a jejuar mais, a se prontificar em buscar, em estar posicionado mais. Agora, quando tudo vai bem, não, vamos hoje para a igreja, não, vamos aqui comer uma pizza, vamos aqui descansar, vamos ir para não sei onde. Eu já fiz essa pergunta aqui, eu faço de novo. Se você tivesse 10 milhões de reais hoje, uma casa na praia, uma casa no sítio, viagens pagas para você ir para o canto do mundo que você quisesse,
Você estaria na casa do Senhor? Ou a cada domingo, a cada semana você daria uma desculpa? Fala assim, não, eu igual deve falar para Jesus. Eu preciso cuidar do meu sítio. Não, sabe o que é, pastor? Eu vou curtir lá, eu vou... Será mesmo? Por isso Deus nos prova nos vales. E Jacó foi insistente. Não, eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. Eu quero te desafiar nesta noite. Como o Senhor Jesus disse para Jacó. Disse a respeito de João. Desde os dias de João Batista, o reino de Deus é conquistado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Então, é nesses vales e tempos difíceis que Deus quer te forjar para que você ore mais. E no tempo de oração que você ora mais, você desenvolve mais um relacionamento com Ele. E quando você desenvolve um relacionamento maior com Ele, você conhece mais a Ele. E se você conhece mais a Deus, o que acontece? Nos tempos difíceis, você não vai titubear nem para a direita nem para a esquerda. Você, por qualquer coisinha que falaram para você, você não vai querer, não vou mais para a igreja. É porque eu me feri. É porque eu estou magoado com isso, com aquilo outro. Não, você não vai se magoar, você não vai ficar de coração partido, não. Porque você sabe quem Deus é. E independente do que façam para você, você sabe que Deus é Deus e homem é homem. Ponto. E como eu disse, nós poderíamos passar aqui falando de vales. O vale de Elá, onde eles guerrearam e Davi vence o gigante com a pedrada na cabeça. E depois vai lá e corta a cabeça dele, vence o gigante. Aquele vale foi um vale de decisão, porque ninguém queria. Existiam homens valentes de guerra e ninguém queria enfrentar aquele gigante. Sabe por que ninguém queria enfrentar aquele gigante? Porque todos foram na sua própria força. Eles foram guerrear na sua própria força. Mas o que Davi disse? Naquele vale, o que Davi disse? Você vem contra mim com lanças e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E é nesse nome que você vai, a partir de hoje, enfrentar as suas guerras. Quando acontecer uma situação dentro com seu filho, uma situação de enfermidade, quando você estiver no hospital, quando você estiver vivendo uma afronta do inimigo, quando você estiver vivendo uma perseguição, você não vai na tua força. Você vai dizer, inimigo, você vem contra mim, com as suas tramas, com as suas mentiras, com as suas calúnias, com as suas setas malignas. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Mas, por que Deus é Deus do vale? Por que Ele se faz presente? Por quê? Porque é necessário descer. No vale, como eu disse, ele disse, Josué, vai lá, eu vou subir para o monte, Moisés fala, eu vou subir com a vara de Deus, Arão e Hur foram com ele, mas eles desceram. Desceram para guerrear. E é necessário descer, sabe para quê? Para que o coração seja trabalhado. E Deus nos convida muitas vezes a descer no vale, porque é no vale que você vê um Deus que você nunca viu na vida. Você se depara com atributos e com Deus se apresentando para você, e ali você conhece um Deus a qual você não conhecia antes. Porque as coisas que muitas vezes parecem monstros na nossa frente, né? Para Deus não é nada. E nos vales é onde Deus quer trabalhar no coração de homens e mulheres nesta noite. Então, nos tempos difíceis, sabe o que você tem que fazer? Nos tempos em que você está no vale, Deus está te colocando lá, sabe o que você vai fazer? Você vai orar mais. Você vai buscar mais. Você vai se dedicar mais ao Senhor.
Você vai quebrantar mais o teu coração, porque nos vales é onde Deus leva os homens e mulheres a ter o seu coração quebrantado. O que o salmista vai dizer? Que Deus mesmo sendo excelso, ou seja, soberano acima de tudo, atenta-se para o humilde. Atenta-se para o humilde. Então, no vale é um bom momento para quem tem coração orgulhoso a se tornar humilde. E humilde, diferente do que muitas pessoas pensam, não é pobreza, miséria, não. Humildade é você se colocar ali e dizer, eu só sou o que sou por causa dele. É você reconhecer. É você reconhecer quem você é e você saber quem Deus é. Amém? Então é necessário descer. E segundo, porque Deus é Deus dos vales e Ele se faz presente para você aprender a depender de Deus. Eu disse aqui, o povo de Israel só tinha vitória por causa do quê? Por causa de Deus. Quando Davi se meteu a besta de querer fazer censo, para querer contar quanto eram os exércitos, quanto tinha de armamento, quanto tinha de não sei o que aconteceu? Deus gostou daquilo? Não. Por quê? Mas Davi, a Bíblia não fala por que Davi fez o censo, mas em Crônicas vai dizer que ele foi induzido por quem? Por Satanás. Não precisava contar nada. Se Deus não mandou ele contar, ele não precisa contar nada, porque quem dava a vitória era Deus. O vale são momentos desfavoráveis que acontecem na minha vida e na sua vida. Sabe para quê? Para você aprender a depender de Deus. Para você aprender que o momento que acabou todos os recursos, acabou tudo, não tem mais nada. É esse momento que Deus vai se apresentar a você e você falar assim, Senhor, e te forçar e dizer, Senhor, toma conta dessa situação. Senhor, eu dependo de ti. Se parar de ficar correndo de um lado para o outro, desesperado. Deus nos leva para o vale para nós aprendermos a depender. Uma das vitórias que Josué teve logo após a vitória de Ai, ele vai e as pedras, na verdade em Ai mesmo, as pedras caem do alto. Já viu pedra cair do alto? Ele não é pedreguinho assim não, de granizo. Não, é pedra mesmo. O texto vai dizer em Josué que eram grandes pedras, a ponto de matar uma pessoa. E mais foram aqueles que foram vencidos pelas pedras que o Senhor mandou do alto do que pelos próprios inimigos. Do que pelo próprio povo que estava com Josué. Ou seja, eles foram na guerra, se apresentaram, mas Deus venceu. Deus se apresentou no meio da guerra para mostrar que o povo se apresenta para a guerra, mas quem vence, quem está diante das nossas guerras e batalhas é o Senhor. Você não pode ser covarde e não se apresentar e também, não, então eu vou ficar aqui de boa na lagoa, tal, e Deus vai na minha... Não, você se apresenta no campo de batalha, mas o Senhor vai à tua frente, e mais é a vitória que Ele vai dar do que aquilo que o teu poder, aquilo que o teu trabalho, aquilo que os teus recursos, aquilo que o teu dinheiro, aquilo que as tuas capacidades podem garantir, porque Ele é Deus que vai à tua frente, e nós devemos depender dEle. Então, o vale é para você depender de Deus. E terceiro, sabe por que Deus se manifesta no vale? Porque o vale é o improvável. O improvável.
Pensa numa situação improvável. Tem um mar vermelho. Aí como é que passa? Porque os filhos de Israel olharam para trás e viram os egípcios vindo. Aí na frente tem um mar, como é que passa? Improvável, né? Mas para Deus não é improvável. Deus faz coisas improváveis. Ele poderia passar aqui à noite, a gente amanheceu o dia eu falando de coisas que Deus faz improváveis. Coisas improváveis. Eu já contei aqui uma certa vez que eu fui sair, pedi demissão do trabalho, a gente ia para um outro lugar e, enfim, começamos a trabalhar e tal. E aí a empresa da qual nós fomos desligados continuou depositando dinheiro, salário, como se eu fosse empregado 6 meses fazendo isso. E não se bastasse depositar 6 meses do salário, depositava ainda o salário, o vale alimentação e a condução ainda, durante 6 meses. Isso é provável de acontecer ou é improvável? É improvável, né? Aí alguns podem racionalizar e dizer assim, não, mas a empresa, eu acho que alguém do RH deve ter errado. Por 6 meses? Porque acontece isso 1 mês, 2, 3, a pessoa fala assim, opa, não, mas essa pessoa já foi desligada, não, já era. Entendeu? Isso eu estou falando de uma coisa improvável que aconteceu na minha vida. E aí a gente vê como que uma pedrada derruba. Eu já vi funda já. Funda, não sei se você já viu o vídeo de funda, ela no máximo causa um bom estrago, machuca. No máximo que ela vai causar é um bom machucado, tacada de perto. Mas principalmente, era um gigante. E cravou a testa dele, no qual ele estava usando um capacete de bronze de 5.000 ciclos, ou seja, de peso. Então, para uma pedra atravessar e cravar na cabeça, estou falando isso humanamente, só se ele tivesse sem o capacete e se fosse de mais perto. Aí ele vai, acerta a cabeça dele e ele ainda cai prostrado para frente. Machado flutuar, morto ressuscitar, os ossos de Eliseu estavam mortos já, e aí lá no túmulo, de repente, o soldado lá na guerra vai e é ferido de morte, e cai morto dentro do túmulo de Eliseu. De repente ele cai e revive novamente, porque cai nos ossos onde havia o poder de Deus manifesto ali. Então eu poderia te passar aqui a noite toda falando de coisas improváveis que Deus faz no meio do vale. Porque é no vale que onde não dá nada é ossos secos, pois é os ossos secos que vão reviver. Ah, mas não tem cura. Pois não tem cura, que vai haver cura, porque Ele é poderoso. Ah, mas não tem condição, não tem meios de acontecer, pois não tem meio de acontecer humanamente, mas Ele é poderoso para fazer. Ah, mas a economia está escassa, a inflação lá nas alturas, o mercado imobiliário não dá nada e não tem condição, porque a prospecção para o semestre de 2025 não dá nada, porque não há perspectiva, a economia, o recurso está escasso, pode não haver recursos aqui na terra, mas no céu não tem economia, no céu há recurso abundante em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé. Deus é Deus dos vales. E posso te dizer, muitos fogem dos vales, porque no vale é período de tratamento, é o período que Deus vai tratar.
É o período que Deus vai lapidar, é o período que Deus vai forjar, vai ensinar, vai humilhar para que possa ser forjado e aprenda que Ele é Deus, eu sou eu e Ele é Ele. Ponto. Deus pega Nabucodonosor e manda ele para o vale para tratar o coração dele, porque ele achava que tudo aquilo que ele tinha conquistado era por causa do poder bélico de guerra dele. Não, foi Deus que entregou nas mãos dele. E depois ele termina dizendo, findado o tempo, Deus devolve a consciência dele, de Nabucodonosor, e aí ele termina dizendo que ele é. O reino dele é eterno, e ele é Deus, e o seu reino não passa, é eterno. Bom, então, que você se deixe ser tratado, que você permita, e que você, nesse tempo de vale, você aprenda e entenda que ele continua sendo Deus poderoso. Não é porque você está num tempo difícil, ou num tempo assim meio desfavorável, ou num tempo que aparentemente as coisas não estão dando certo, que ele deixou de exercer o seu poder, que ele deixou de ser quem ele é, como diz em Malaquias 3, eu sou Deus e não mudo. Deus não muda. Feche os teus olhos. Ele é Deus. Ele é Deus. E não há quem possa mudar. E não há quem possa mudar. Não há quem possa mudar. Ele é Deus. Ele é Deus que se manifesta em tempos difíceis. Aliás, muitos tempos difíceis são permitidos por Ele, para Ele se apresentar. Porque nos tempos difíceis, tudo vai acabar. Tudo vai desmoronar. A esperança do povo vai desaparecer. A esperança do ímpio vai acabar, porque os recursos do ímpio vão acabar. Mas o poder de Deus está presente nesses tempos, para se apresentar a mim e a você e dizer, eu estou presente nas tuas guerras, eu estou presente nas tuas dificuldades, eu estou presente nos vales da sua vida, para te forjar, para te ensinar, para te mostrar que eu continuo sendo quem eu sou. Oh, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós te adoramos nesta noite. E as coisas podem não dar certo ou não acontecerem da maneira que a gente espera. Mas o Senhor, e nesta noite nós temos a consciência, e seja despertada a consciência de muitos aqui, para saber que o Senhor é Deus. Comece a orar no teu lugar. Em nome de Jesus. Comece a quebrantar o teu coração nesse tempo. Comece a quebrantar o teu coração. Pois Ele é Deus. Ele é Senhor e soberano. Oh, aleluia. Senhor, é nos momentos desfavoráveis que nós te conhecemos. Oh, aleluia. É nos momentos desfavoráveis, nos momentos difíceis, que nós conhecemos o teu poder e vemos o teu agir nesses momentos. Oh, aleluia, é nos momentos de vale que nós temos as maiores vitórias. É nos momentos de vale onde o Senhor trata com os seus ungidos. É nos momentos de vale onde o Senhor unge, capacita, forja, tira, transforma orgulhosos em humildes, capacitados pelo teu poder. Aonde nesses momentos o Senhor usa, aonde nesses momentos o Senhor transforma soberbos e arrogantes em homens cheios do teu Espírito. É nesses momentos aonde o Senhor trata
Como o Senhor disse para Jeremias, desce na casa do oleiro e assim farei com o povo, com a nação de Israel. Posso eu fazer desta forma como o oleiro fez? É nesses momentos que ele faz vasos novos. Oh, aleluia, ele trata, aonde ele conserta, aonde estabelece e renova a aliança, pois nos vales o Senhor transforma e renova a aliança, nos vales o Senhor traz de volta aqueles que se perderam, para trazer de novo para a caminhada, para o chamado, para o ministério, para depender e transformar homens arrogantes e soberbos em dependentes dele. Pois nesses vales o Senhor transforma aqueles que são dependentes dele, dependentes de Deus, dependentes dele, dependentes de Jesus. Aleluia! O que ele transforma homens orgulhosos em independentes, em cheios do Espírito Santo. Ele só usa aqueles que estão dependentes, aqueles que se curvam, aqueles que quebrantam o seu coração. Aleluia! Dependentes, o Senhor quer transformar você em dependente dele. Por isso desça nesse vale para guerrear, para ser forjado. Não fuja da guerra que o Senhor tem colocado diante de você, porque você não guerreia na força do seu braço, você guerreia de joelhos dobrados. Você não guerreia batendo boca com ninguém, você guerreia com os teus joelhos dobrados diante daquele que é. Você guerreia com a tua vida na presença, com o teu coração rendido, curvado, diante da sua presença, diante da sua presença, o coração curvado, como ele disse para Moisés, este povo é povo de dura cerviz, eles não se curvam diante de mim, mas nós não seremos desses, nós nos curvaremos diante do Senhor todos os dias para o buscar a sua face, para buscar aquilo que são as tuas direções. Não, eu preciso ir, eu estou desesperado. Não se desespere. Ouça a voz do Senhor, se curve diante da presença dele, para entender quais são os teus desígnios, quais são as tuas direções, aquilo que vem do alto do Pai das luzes. Aleluia. E glória a Deus. Aprenda a depender de Deus. Amém? Você que nos assiste, Deus te leva a provar isso. Talvez você esteja passando por um neste momento, mas é para você aprender a depender dele. É para você ser forjado na oração. Porque muitas vezes a gente só desenvolve tempo de oração, uma vida mais íntima com Deus, uma vida mais de busca, de oração, de entrega, de rendição, quando passamos por momentos de vales. E talvez seja por isso que você esteja num vale como esse, para Deus te ensinar a depender dele. Para você ser ensinado que quando os teus recursos e tudo acaba, ele permanece fiel e o poder dele entra em ação. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.